Olá pessoal, iniciando mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos ver como manipular matrizes. Então, para trabalhar esse conceito, a gente vai escrever o seguinte programa. Escreva um programa que lê um número n, em seguida lê uma matriz de tamanho n por n. Após a leitura da matriz, lê o número p e verifique em que linha e coluna o número p se encontra dentro da matriz. Então, por exemplo, aqui o usuário digitou o número 2. Então, foi criada uma matriz 2 por 2. Que valores tem essa matriz? 1, 2, 3 e 4. A primeira linha tem os valores 1 e 2. E a segunda linha tem os valores 3 e 4. Em seguida, o usuário digitou o número 4. Para pesquisar nessa matriz em que linha e coluna esse número 4 se encontra. Então, esse número 4 se encontra... Aqui em cima a gente tem a linha 0, aqui embaixo a gente tem a linha 1. Então se encontra na linha 1, coluna 1. Por isso que foi impresso aqui na tela, linha 1, coluna 1. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Vamos começar aqui a escrever nosso programa. Vamos iniciar incluindo a biblioteca para ler informações do teclado imprimidas na tela. Criando aqui o nosso main. Então, no problema, eu pedi para a gente ler primeiro o número n e depois criar uma matriz quadrada de dimensão n por n. Logo após, ler também outro número para pesquisar esse número em nossa matriz. Então, primeiro a gente vai ler o número n, criar aqui um ponteiro para esse número n. Esse ponteiro vai ser igual ao endereço onde n está declarado. Agora que a gente já criou a variável n, a gente pode pedir para o usuário informar um valor para ser armazenado dentro de n. Printf forme um valor para n. Scanf, que o usuário digitar, n é um número inteiro, vai para o endereço onde n está declarado, ou seja, pn. Que a gente pode criar uma matriz para armazenar esses valores que o usuário vai digitar. Então, M, qual o tamanho dessa matriz? Ela vai ter N linhas e N colunas. Então, se o usuário digitou 2, então essa matriz vai ter tamanho 2 por 2. E agora a gente vai caminhar para ler essa matriz. Então, quando a gente estava trabalhando com vetor, a gente só precisava de uma variável auxiliar i, porque a gente só pesquisava em uma dimensão. Aqui em matriz a gente tem tanto a dimensão das linhas e também a dimensão das colunas. Então, a gente vai ter que caminhar nas linhas e nas colunas. Então, além da variável i, que caminhará sobre as linhas, a gente precisa de uma variável j para iterar sobre as colunas. Então, vamos criar o nosso for. Da mesma forma, quando a gente estava com vetor, só precisava de um for. Como estamos com matriz, então precisamos de dois for. Um que vai caminhar sobre as linhas. Então, começando da primeira linha, a linha 0. I menor que n. N é a quantidade de linhas que o usuário informa. E mais. Então, aqui a gente está caminhando sobre as linhas da matriz. Mas a gente precisa caminhar tanto sobre as linhas e também sobre as colunas. Então, a gente precisa criar outro for aqui. Então, a coluna iniciando de 0. Coluna menor que n, coluna mais. Vamos ajudar aqui a caminhar sobre todas as colunas da matriz. E aqui dentro a gente vai colocar o nosso comando. No caso, a gente quer ler valores para essa matriz. Então, essa matriz armazena números inteiros. Então, vai ser %d e o que o usuário digitar vai para m. Na linha I e na coluna J.
Beleza, aqui a gente já leu a nossa matriz. Agora a gente precisa ler o número que o usuário quer pesquisar se esse número existe na nossa matriz. Então vamos chamar esse número de P. E aqui embaixo a gente vai ler esse número. Então, esse número é inteiro, centro D. E o que o usuário digitar vai para o endereço onde P está declarado. Beleza, agora a gente já tem a matriz e a gente já tem o P. Agora só falta pesquisar. Então, com um código similar ao que a gente fez anteriormente, a gente vai fazer um for. Então, a linha começando do zero, menor que a quantidade de linhas disponíveis e mais. Da mesma forma em relação à coluna. Coluna aqui iniciando em zero. Coluna menor do que a quantidade de colunas desejada. Coluna mais. Beleza? Lembrando que o I está representando as linhas e o J está representando as colunas. Agora aqui dentro a gente vai ter que fazer a nossa análise. Que análise é que temos que fazer? Vamos perguntar se o valor da minha matriz na linha I, na coluna J, foi igual a P. Então, se esse elemento que está na linha I, coluna J da minha matriz, for igual ao número que o usuário está pesquisando, é porque esse número que o usuário está pesquisando está na linha I, coluna J. Então, vamos imprimir aqui, printf. Então, linha % D, coluna % D. Então, a linha vai ser a I e a coluna vai ser a J. Beleza, aparentemente tudo ok no nosso programa. Vamos executar para ver como esse programa está se comportando. Beleza, executou direitinho. Então vamos executar. Aqui a gente criou uma variável n, criou um ponteiro para essa variável e disse que esse ponteiro ele vai armazenar o endereço onde n está. Nesse caso FFFC. Vamos pedir agora para o usuário informar um valor. Vamos digitar aqui 2. Então, o usuário digitou 2. Então, aqui embaixo vai ser criada uma matriz M de tamanho 2 por 2. Então, vemos aqui que a matriz foi criada de tamanho 2 por 2. Então, aqui a gente tem os dados da primeira linha da matriz. E aqui embaixo a gente tem os dados da segunda linha da nossa matriz. Agora, criamos duas variáveis I e J. I começando com 0 e J, mas lá na frente vai começar também com 0. Então, I começando com 0. 0 menor que 2. Sim. Então, J vai iniciar com 0. J menor que 2. Também. Então, a gente vai ler aqui um número. Vamos digitar o número da nossa matriz. Vamos digitar 1, 2, 3 e 4. Então, a nossa matriz 2 por 2 vai ter esses 4 valores. Então, o primeiro valor que o usuário digitou foi 1. Então, o I está 0 e a coluna também está 0. Então, esse valor 1 vai preencher que elemento? O da linha 0, coluna 0. Então, vai preencher esse elemento aqui. Então, quando executarmos, vamos ver que esse elemento está preenchido com o valor 1. Então, o J estava em 0, o J vai para 1. Então, a gente vai preencher agora o segundo elemento da nossa primeira linha. Então, J igual a 1, 1 menor que 2, sim. Então, a gente vai preencher agora, ó, a nossa matriz na linha 0, na coluna 1. Vai ser preenchida com o valor 2. Então, essa posição específica aqui da nossa matriz vai ser preenchida com o valor 2. Então, vemos que essa posição aqui foi preenchida com o valor 2. Então, o J estava em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Então, a gente vai terminar que esse for interno, mas não faz mal porque a gente já preencheu todos os elementos da primeira linha da nossa matriz. Agora, a gente vai passar para preencher a segunda linha da nossa matriz. Vai executar, aí estava em 0 e vai para 1.
1 menor que 2, sim. E o nosso J volta a 0. Então, 0 menor que 2, sim. Então, que valor que a gente vai preencher? Na linha 1, na coluna 0. Ou seja, a gente vai preencher esse valor em particular. Que vai ser preenchido com que valor? Vai ser preenchido com o número 3. Então, quando a gente executar aqui, esse valor em particular vai ser preenchido com o valor 3 que o usuário digitou. O J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai preencher a linha 1, ou seja, essa linha aqui, coluna 1, ou seja, esse elemento específico aqui. Então a gente vai preencher esse elemento específico com o valor 4, foi o número que o usuário digitou. Então J está em 1, J vai para 2. 2 menor que 2, não, mas também não faz mal porque a gente já terminou de preencher a nossa segunda linha. Então o I também está em 1, vai para 2. 2 menor que 2 não, mas não faz mal porque a gente já acabou de preencher a nossa matriz. Então esse for mais externo termina e a gente continua a execução do programa a partir dele. Então agora a gente vai criar a variável P e vai ler o valor dessa variável P. Aqui eu vou digitar 4. A intenção aqui é a gente pesquisar onde é que esse 4 aqui aparece na nossa matriz. Então ele vai aparecer na linha 1, na coluna 1. Então da mesma forma que o I volta a ser 0, 0 menor que 2, sim. O J volta a ser 0, 0 menor que 2, sim. Então a gente vai se perguntar, esse elemento que está na linha 0, coluna 0, ou seja, o número 1, é igual ao elemento que a gente está pesquisando? O elemento que a gente está pesquisando é 4. Nesse caso, o número 1 não é igual ao número 4, então a gente não vai entrar aqui nesse if. O J, que estava em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. A gente vai se perguntar agora, o elemento que está na linha 0, na coluna 2, nesse caso o número 2, é igual ao elemento que a gente está pesquisando, que nesse caso é o 4. 2 é igual a 4? Não. Então a gente também não vai entrar no if. Então o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2? Não. Então o for mais interno termina. Então o I agora estava em 0, vai para 1. A gente vai analisar agora a próxima linha, que é a linha 1. 1 menor que 2? Sim. Nosso J volta a 0. 0 menor que 2? Sim. Então aqui a gente vai analisar a linha 1, coluna 0, ou seja, o número 3. Então esse número 3 é igual ao número que a gente está pesquisando? O número que a gente está pesquisando é 4. 3 é igual a 4? Não, então não vai entrar também. Então o J estava em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai perguntar se M na linha 1, coluna 1, que nesse caso é 4, a gente vai se perguntar se é igual ao elemento que a gente está pesquisando, que nesse caso também é 4. Então 4 é igual a 4? Sim. Então vai entrar no nosso if e vai imprimir linha e coluna. A linha a gente vai colocar o valor de I, ou seja 1, e a coluna a gente vai colocar o valor de J, também 1. Então vai ser impresso linha 1, coluna 1. Então quando executarmos aqui, vejo que foi impresso na tela linha 1, coluna 1. Então o J estava em 1. O J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. O I estava em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Então, for mais externo também termina. Então, vamos editar esse programa para ver o que é que acontece na memória. Então, vamos colocar um /n aqui para deixar o código mais organizado. Vou colocar aqui show memory start igual a 65520.
Vamos colocar aqui também um comando para visualizar a nossa matriz. Então esse comando vai ser show array 2D, que ele vai receber M, que é a nossa matriz. E para ajudar a visualizar as linhas, a gente vai criar um cursor, ou seja, uma variável para indicar onde é que estão as linhas. Então o cursor da linha vai ser I, e o cursor da coluna vai ser a variável J. Então a gente vai utilizar a variável I para nos ajudar, nos guiar sobre as linhas, e a variável J para nos auxiliar a nos guiar sobre as colunas. Então vamos executar e ver se está tudo ok. Então aqui foi criado o endereço de memória, foi criada a representação de memória, e aqui embaixo a gente tem M, que não foi definida ainda porque a gente não chegou a criar M aqui no nosso programa. Então, quando chegar lá nessa instrução específica aqui, essa visualização aqui a gente também vai perceber. Então estamos criando a variável N. Então N foi para onde? Foi para esse espaço de memória. Que espaço de memória? Espaço de memória FFFC. Estamos criando aqui um ponteiro para N, que vai receber o endereço de N, ou seja, o endereço FFFC. Quando pedimos aqui para o usuário informar um valor para N, vamos ver que esse endereço de memória aqui, onde N está, vai ser modificado com o valor 2. Agora vamos criar a nossa matriz de tamanho 2 por 2. Note algo interessante aqui, que uma matriz não é disposta da forma como costumamos visualizar. Então a matriz vai ser vista como uma sequência de linhas. Nesse caso aqui a gente tinha duas linhas, então ele criou um espaço para armazenar a primeira linha e outro espaço para armazenar a segunda linha. Então aqui a gente tem a primeira linha, que tem a primeira coluna e a segunda coluna, e aqui a gente já tem os dados da segunda linha, que tem a primeira coluna e a segunda coluna. A gente pode também ver pelos cursores, por exemplo, aqui M0 aponta para onde a primeira linha está e M1 aponta para onde a segunda linha está. Se tivesse mais linhas, elas seriam dispostas na sequência. Então, quando uma matriz ela é salva na memória, ela vai ser disposta como uma sequência de linhas. Então aqui agora estamos criando uma variável IJ. Então vemos aqui também que na nossa visualização o I e o J já está aparecendo aqui na visualização da nossa matriz. Então I começa com 0, 0 menor que 2, sim. J começa com 0, 0 menor que 2, sim. Então a gente vai preencher que valor? O valor que está na linha 0, coluna 0. Então esse valor específico vai ser preenchido com o valor que o usuário digitar. Eu vou digitar agora, aproveitar para digitar logo os 4 valores. Então 2, 3, 4. Então esse local de memória específico aqui, ele vai ser preenchido com quem? Com o número 1. Então quando executarmos aqui, a linha 0, coluna 0, vai ser preenchida com o valor 1. Então o J aqui, ó, estava em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então vai ser preenchida uma posição de memória. Vai ser preenchido um valor. Que valor será esse? Aquele que está na linha 0, ó, na coluna 1. Esse valor específico aqui vai ser preenchido com o número 2. Então quando executarmos aqui, vamos ver que o número 2 já vai estar preenchido. Então, tem mais colunas para preencher? Não. Então, a gente vai ter que voltar agora para a segunda linha. Então, o J aqui está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não, porque a gente não tem mais colunas aqui, no caso, para preencher. Então, ele vai voltar para o for mais externo. Então, for mais externo tem o valor 0, vai para 1. 1 menor que 2? Sim.
Então, J volta a 0. 0 menor que 2, sim. Então, que valor é que posição é que a gente vai preencher? Essa posição aqui, ó, da linha 1, coluna 0. Vai ser preenchido com que valor? Com o valor 3 que digitamos lá embaixo. Então, quando executarmos aqui, essa posição específica aqui vai ser preenchida com o valor 3. Então, o J estava em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Então, a gente vai preencher agora outro valor. Que valor é que a gente vai preencher agora? Da linha 1, coluna 1. Vai ser preenchido com que valor? Com o valor 4 que digitamos aqui embaixo. Então, vamos executar. E vamos ver ó, que essa linha e coluna está preenchida com o valor 4. Então, J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Porque a gente já preencheu todas as colunas daquela linha em particular. Volta para o for externo. O I está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não. Porque a gente já preencheu toda a nossa matriz. Então, veja aqui que a nossa matriz está toda preenchida com o valor 1, 2, 3 e 4. Nota aqui também, ó, na nossa representação de memória, esses dois quadrados aqui correspondem à primeira linha. Ó, e está preenchida com o valor 1, 2. E esses dois quadrados aqui correspondem à segunda linha, que está preenchida com o valor 3 e 4. Agora vamos ler o número que a gente vai pesquisar. Então, o usuário vai digitar aqui 4. Então, a gente vai pesquisar o número 4. O número 4 está na onde? Está na linha 1, coluna 1. Então, I vai para 0. 0 menor que 2, sim. O J vai para 0. 0 menor que 2, sim. Então, a gente vai analisar que valor. O valor que está na linha 0, na coluna 0. Então, a gente vai analisar esse valor específico aqui, que na verdade é o número 1. Então, o número 1 é igual ao P, o P tem o valor 4. Então, 1 é igual a 4? Não. Então, esse valor 1 não é o valor que a gente quer pesquisar. O J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora, a gente vai analisar que valor. Aquele que está na linha 0, ou seja, na primeira linha, na coluna 1, tem o valor 2. Então, 2 é igual ao número que a gente está querendo pesquisar. A gente está querendo pesquisar o 4. 2 é igual a 4? Não, então também não vai entrar. Então, o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não, porque a gente já analisou todos os valores da primeira linha. Então, o I, ele vai passar, está em 0, vai passar a 1 para a gente poder analisar a próxima linha. Então, 1 menor que 2, sim. J vai voltar a 0. 0 menor que 2, sim. Então, que valor é que a gente vai analisar? Aquele que está na linha 1, coluna 0, ou seja, o número 3. Então, o número 3 é igual a 4, o número que a gente quer pesquisar. Não, então não vai entrar. O J está em 0, vai para 1. 1 menor que 2, sim. Agora a gente vai analisar que valor. O valor que está na linha 1, coluna 1, ou seja, o 4. E o número que a gente quer pesquisar também é 4. 4 é igual a 4? Sim, então a gente vai imprimir a linha 4, coluna 4. Então, se vemos aqui, foi impresso na tela. Vai imprimir a linha 1, coluna 1. Então, se a gente ver aqui, foi impresso na tela linha 1, coluna 1. Beleza, o J está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não, porque a gente já terminou de analisar todas as colunas da linha 1, ou seja, o J já está fora ó, da nossa dimensão. O comando volta ao for mais externo e está em 1, vai para 2. 2 menor que 2, não, porque a gente já terminou de analisar todas as nossas linhas. Ó. O I também já está apontando para um valor inválido. Então, nosso programa finaliza e foi impresso na tela linha 1, coluna 1. Beleza, pessoal? Então, nessa aula vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.